Muito bem, pessoal, vamos lá, última parte aqui da nossa revisão aqui para o TJ interior e litoral. O nosso assunto aqui agora vai ser pontuação, também questão muito perguntada na prova, olha aqui. A gente tem uma questão do TJM de São Paulo 2017. Acerca da pontuação, de acordo com a norma padrão da língua, está correto o que se afirma em. A gente tem a opção correta, vamos tratar dessa opção primeiramente aí. O trecho, ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua. Permanecerá correto caso as vírgulas sejam substituídas por travessões. Vejam, a gente tem aí uma expressão que a gramática chama de intercalada, mas uma expressão que está no meio de uma oração, no meio de uma frase. A gente pode passar por cima na leitura dessa expressão fazendo da seguinte forma. Ninguém tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua. Essa expressão é uma expressão acessória que ela pode ser retirada do texto. A expressão acessória que está intercalada, está no meio de uma oração, ela poderá vir isolada entre vírgulas ou entre os travessões, sem problema nenhum. Aliás, pode até usar os parênteses, também não teria problema aí. Portanto, a opção está correta, nesse caso está correta. Expressão intercalada, usa-se o isolamento dessa expressão por meio de vírgulas, parênteses ou travessões. O que a gente tem de errado na letra A? Ele pede para você fazer o seguinte. Permanecerá correto se uma vírgula for acrescida após a palavra humanos. Vejam a frase, ó. Animais bastante similares aos humanos modernos. Modernos aí seria um adjetivo de humanos. Se a gente colocar uma vírgula depois de humanos, a gente vai separar esse adjetivo, né? Aliás, poderia até estar isolado entre vírgulas. Poderia ser da seguinte forma. Animais bastante similares aos humanos, vírgula, modernos, vírgula, surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Vejam só, essa expressão não aparece isolada, ela aparece com uma vírgula antes. Então tem que colocar uma depois, ou uma antes, uma depois, ou nenhuma. Portanto, está errada a letra A. Na letra B, a gente tem da seguinte forma, né? Permanecerá correto após a substituição da vírgula por ponto final. Bom, vamos ver na frase, né? Em um passeio pela África Oriental, de 2 milhões de anos atrás, né, vírgula, né, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Vejam a pergunta, permanecerá correto após a substituição da vírgula por um ponto final. Veja o que vai acontecer aí. Ó. Em um passeio pela África Oriental, de 2 milhões de anos atrás, vejam que a gente precisa de um complemento. Se você coloca um ponto final, vai iniciar um outro período, você poderia muito bem observar. A gente tem aí duas orações, né? Uma oração subordinada anteposta, uma pós-posta, que é a principal. A vírgula tem que ser obrigatória, ela não pode ser substituída por um ponto final, até porque o contexto não tem sentido nenhum. Na letra C, a gente tem permanecerá inalterada caso seja acrescida uma vírgula após ansiosas e outra após despreocupadas. Vamos fazer o que o examinador pede aí. Ó, mães, vírgula, né? Ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas, vírgula, brincando na lama. Se a gente coloca essas duas vírgulas, o que vai acontecer? A gente vai isolar um elemento, poderia estar correto, mas não tem sentido. Porque, ó, mães brincando na lama, quem está brincando na lama não são as mães, são as crianças despreocupadas. Então esse isolamento perderia o sentido, duas vírgulas aí, a frase perderia o sentido. Então nesse caso, mães ansiosas, eu não posso colocar uma vírgula aí depois da palavra ansiosa, senão perde completamente o sentido dessa frase aí. E na letra E, finalmente, né, a mensagem do trecho permanecerá inalterada se a expressão a saber ficar entre parênteses. Olha só a leitura. Ó. A coisa mais importante a saber acerca dos humanos, se a gente isola o a saber aí, né, ou melhor, se permanecerá inalterada após ficar entre parênteses, a coisa mais importante a saber, esse a saber está completando o sentido do importante aí. Ele não pode aparecer isolado, né? É uma expressão que ela faz parte do texto. Então, se você coloca entre parênteses, você isola essa expressão, né? E ela não teria sentido nenhum, aí você poderia tirar e poderia escrever da seguinte forma: a coisa mais importante acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais significantes. Aí tudo bem. Mas a expressão isolada ela não pode acontecer. Mas se fosse uma expressão
como por exemplo, ou seja, ou isto é, aí sim ficaria isolada, mas entre vírgulas e não entre parênteses. Legal? Próxima questão aqui, também de pontuação, concurso da Unesp 2017. A gente tem um trecho de uma carta, né? Ó, cara Beatriz, na última terça-feira, dia 8, você escreveu aqui para o jornal, se dizendo espantada com a minha crônica, né, de domingo, no dia 6. Aí vem uma expressão entre parênteses, entre aspas aí, né? E o trecho acima empregam-se as aspas para indicar transcrição do discurso da leitora. Vejam só, o que acontece no texto? Aparece a autora do texto mencionando cara Beatriz, que é a leitora, né? Aí vem a autora. Na última terça-feira, no dia 8, você escreveu aqui para o jornal se dizendo espantada com a minha crônica de domingo. E aí ela mostra, né, qual que é essa parte em que essa leitora, que é no caso a Beatriz, está espantada com relação a esse assunto aí. Então, após uma semana de fatos surpreendentes na política, e depois, num momento não tão importante para uma boa análise, depois, colunistas preferidos, havia se saído do contexto, aí vem lá bobo e sem propósito. Observem essas expressões isoladas aí, por essa pontuação, essas aspas aí. Ela indica realmente a transcrição do discurso da leitora. Ou seja, a leitora leu isso no texto da autora, e ela transcreve isso depois mostrando para a Beatriz, que é justamente esse ponto aí, ou esses pontos, essas expressões, esses trechos, que a autora menciona que a Beatriz escreveu para o jornal dizendo que estava espantada com essa crônica. Então, na verdade, indicar a transcrição do discurso da leitora, realmente a leitora leu e mencionou essas expressões ou esse trecho, né, que vem isolado por essas aspas. Vejam só, a aspa tem as aspas, não melhor dizendo, né, você abre uma aspa, fecha para mencionar aquele trecho. Ela tem realmente essa função, você mostrar que isso está em outro lugar. Também tem a função de você demonstrar o discurso de um terceiro, né? Vejam que na letra A, ironizar as ideias expressas pela leitura não é o caso. Até poderia, né? Por exemplo, quando você diz assim, né? Aquela pessoa é muito legal, né? Você põe entre aspas, é uma forma de ironia. Mas nesse caso não tem essa condição, né? Ou, letra B, indicar o pensamento do próprio autor. Na verdade, é a descrição do autor, é o que ele coloca no texto. Na letra C, dar ênfase às ideias do jornal. Também não tem o menor sentido isso. E por último, criar um efeito de humor no texto. Aspas também pode ter essa função de criar um efeito de humor, mas não é o caso, né, desse texto aí. Então, no caso, realmente, até por eliminação, indica, de fato, essa transcrição do discurso da leitora. Muito bem? Muito bem, pessoal. O que eu posso desejar a todos vocês é que tenham uma boa sorte nesse concurso. Procurem resolver as questões com calma, com paciência, com bastante leitura. Tenham atenção às expressões que a banca vai perguntar para você, sobre sinônimos, antônimos, leitura de texto, né? Muito importante. Dedico esse vídeo a todos vocês, ou esses vídeos, né? A todos vocês que vão prestar o concurso, evidentemente, que já se prepararam. Esses vídeos não têm a intenção de preparar ninguém, até porque você precisa de aulas para isso, mas você já está preparado. Aqui é só para mostrar para vocês aquilo que realmente a banca vai questionar, aquilo que realmente a banca costuma questionar. Então eles visam muito esses tipos de questões aqui. Então a parte de interpretação, de concordância, de regência, de crase, as charges, né, que eles gostam muito. Procure ler o enunciado da questão, fazer as questões de gramática primeiro, porque você vai direto ao assunto. Normalmente as questões de gramática, normalmente não, quase que 100% da totalidade do concurso, as questões de gramática elas são retiradas do texto, então você já vai se acostumando com o texto, ok? Faça a leitura dos enunciados, façam as questões de gramática e depois passem para as questões de texto. Um grande abraço para você, estamos juntos, se precisar é só mandar aqui o seu comentário, dá um like aí se você gostou. Se você não gostou, não tem problema nenhum também, não há nenhum problema nisso. Você pode me mandar se tiver alguma crítica, sem problema nenhum, a gente vai aceitar. A nossa intenção aqui é melhorar para que você seja aprovado. Essa é a nossa intenção, na verdade, né? Trazer vídeos para vocês que elucidem questões que de repente você tinha uma dúvida, né? E de repente com o vídeo você pode tirar essa dúvida.
Legal? Boa sorte, a gente se vê lá no dia da sua posse. Até mais.